Com muito carinho, recebendo mais uma vez aqui o nosso querido doutor Fábio Freire, para a gente falar a respeito de saúde, a respeito dos direitos que você tem na saúde e muitas vezes não sabe, não é? E sempre um tema também relacionado à saúde. Lembrando que nós temos aí, em fase de finalização, um site, um portal onde você vai ter acesso a todas as informações, com uma equipe fantástica, né? Comandada pelo nosso doutor Fábio Freire. A assistente social você já conheceu na semana passada, a Ismar, ela esteve aqui, também vai fazer parte da equipe. Outras médicas, aquela médica que nós já apresentamos aqui também, a doutora, como é o nome dela, doutor Fábio? Doutora Gelen, também vai estar fazendo parte, enfim, uma equipe que vai mostrar para você os direitos que você tem e que tem que fazer valer neste portal que está em fase de finalização. E aí nós vamos dar um endereço para você entrar, fazer perguntas, vamos trazer sua pergunta para cá, vai ser bem legal. Enquanto isso, vamos falando a respeito do nosso bem mais precioso, da saúde. O próprio doutor Fábio, né, gosta que a gente classifique dessa forma. Doutor Fábio, tudo bem? Prazer mais uma vez tê-lo aqui. E hoje o senhor trouxe um assunto que é importantíssimo. Eu creio que milhões de pessoas vão ficar atentos em relação às informações que o senhor vai dar aqui para a gente, a essa aula que o senhor vai dar sobre que assunto, doutor? Osteoporose. Oh, caramba. Eu mesmo tenho em casa um problema. Na verdade, minha sogra já fez algumas cirurgias, hoje até está bem, mas gastou a parte do fêmur, né? Onde encaixava o osso da perna no restante do corpo. Quer dizer, veja aonde a medicina vai, aonde a medicina está chegando. E é mais ou menos por aí. A osteoporose é uma doença dos ossos, doutor Fábio? Exato. A osteoporose é uma doença dos ossos, que a importância dela é que ela é uma grande causa de fraturas, né? O osso quebra. E muitas vezes quebra espontaneamente. A pessoa se rola na cama, a pessoa escorrega da própria altura, né? Uma queda simples, e o osso ele quebra, né? E é uma doença que pode quebrar em vários lugares, mas principalmente no fêmur, né? Que é o osso da coxa, e pode quebrar também na coluna, que são os dois lugares que mais quebram. Às vezes quebra também o rádio, que é o osso, né? Porque quando a mulher cai, que a maioria das pessoas que têm osteoporose são mulheres. E ela vai colocar a mão, ela quebra esse osso aqui, que é o rádio. Então, são uma doença assim, que é muito comum. 30% das mulheres, depois da menopausa, têm osteoporose. Então, faz uma conta aí. Nossa Senhora. Então, nós temos aí 190 milhões de brasileiros, metade dessas são, ou mais da metade, mulheres. 30% dessas mulheres têm osteoporose. Então, assim, é realmente uma prevalência muito grande. Tem milhões de pessoas. E há muitas dessas pessoas que têm, não sabem que têm. Esse é o problema. Estão caminhando aí pela rua e não sabem, né? O senhor, inclusive, trouxe umas ilustrações importantes, né? Exatamente. A respeito, para poder mostrar efetivamente como é que a osteoporose é uma doença que o osso fica mais ou menos assim. Mostrar para a câmera ali, doutor? Né? Vamos ver qual câmera pega melhor? Acho que aquela central pega melhor. Está pegando bem. Então, aqui como vocês podem ver, né, é como se fosse assim, né? Nós temos o osso normal e o osso com osteoporose. Então, esse osso normal aqui, o trabeculado, né, que é a conexão de uma parte do osso com o outro, é normal. Isso, então, como vocês podem ver aqui, né, nós temos aí um osso normal de um lado e osteoporose do outro lado, né? Então, aqui, que é o osso normal, vocês podem ver que ele tem essas conexões, né? Tudo muito bem feitinho, uma conexão na outra. E aqui no lado da osteoporose, vocês podem ver que está tudo perdido, né? Então, você tem aqui, ó, de um lado o osso normal e do outro o osso com osteoporose. Deu para ver bem ali, o doutor. osso Deu normal para ver bem. E o osso com osteoporose. Então, isso daí, imagine o que é uma pessoa cair com esse osso aqui desse outro com osteoporose. Então, isso quebra fácil. Então, fica parecendo um queijo suíço. É como se fosse um osso... cheio de furos. Que virou cheio de furos. Então, isso é uma coisa que até a mulher que vai entrando a certa idade começa a se curvar, né? Como está aqui nessa imagem, né? Então, assim, à medida que vai passando o tempo... ficou bem legal. Ela vai se curvando, e aí aumenta até a barriga, como está a senhorinha aqui. Essa barriguinha é por causa que está curvando muito, né? Devido a tendência da coluna é fazer isso aí mesmo? Ela vai dobrando? Isso é quando tem osteoporose.
a mulher que não tiver osteoporose fica retinha, né? Porque vai fraturando as vértebras e ela não sente às vezes. Ela não sente, vai quebrando, ela vai... Isso, ela vai diminuindo de tamanho, né? Então tem muita senhorinha aí que tem osteoporose e não sabe, né? Porque realmente é uma doença silenciosa muitas vezes. Quando ela aparece, já teve uma fratura. Então é uma doença assim que é muito importante. Tem como prevenir? Tem sim. A gente tem que se alimentar bem de cálcio e vitamina D. E a dieta do brasileiro é uma dieta pobre em vitamina D e cálcio, né? A gente já fez um estudo no Brasil, né? Foi lá na universidade, foi conduzido pelo pessoal da Universidade Federal de São Paulo, e que mostrou que a dieta do brasileiro em todas as regiões é pobre em cálcio e vitamina D, né? Cujas principais fontes são leite, queijo e derivados. Né? Leite, né? O leite principalmente. Leite é a grande fonte de cálcio e vitamina D. Então muitas pessoas não tomam muito ou têm dificuldade para tomar e não se alimentam bem de legumes e verduras, que são outra grande fonte importante de cálcio e vitamina D. Mas assim, Carlos, voltando um pouco à sua pergunta, isso é apenas uma parte do problema, porque a osteoporose, em grande parte, tem um fundo de hereditariedade, ou seja, mesmo que a pessoa se alimente muito bem de tudo isso, não quer dizer que ela vai ficar protegida disso. Isso é mais um fator que contribui, tá? Então, a mulher entrou na menopausa, ela perdeu os hormônios, aí o osso, em 30% delas, vai ficar muito fragilizado, porque os hormônios femininos são muito importantes para o osso. Então, quando entra na menopausa, a pessoa, 30% dessas mulheres estão sob risco. É por isso que nessa época tem que ser feito um exame, todas as mulheres, né, que têm fatores de risco para ter osteoporose, ou seja, uma baixa alimentação de cálcio. Outro fator de risco é ser muito magra, fumar muito, né? O cigarro esse é um um vício. grande causador de osteoporose. O uso do álcool, alcoolismo é um grande causador de osteoporose. Então, quem tem esse fator de risco, né, tem que fazer um exame chamado densitometria óssea, que é o exame que rastreia a osteoporose, vai descobrir quem tem essa doença. É um exame que é relativamente fácil de você encontrar, né? Tem na rede pública, tem obviamente na rede privada e tudo. Não é um exame tão difícil. Dá para fazer na rede pública Dá sem para pagar? fazer na rede pública sem pagar. Não é um exame difícil. Claro que É mais um direito seu, hein? Tem que fazer, muita ó. Gente, como é que é? Densitometria? Densitometria óssea é um exame muito importante para fazer o rastreamento da osteoporose e para monitorizar depois quando você sabe que tem, né? Monitorizar o tratamento. Mas é importante rastrear porque a maioria que tem não sabe. E aí, às vezes, descobre quando quebra o osso. Puxa. Então, a pior coisa que tem é uma mulher que tem uma fratura por osteoporose e quando quebra o fêmur, ela fica sem andar, fica acamada e isso predispõe ela a ter outras doenças, né? Pois é. Por estar acamada. Perde a mobilidade, né? Perde a mobilidade. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam da importância dessa doença, se alimentem bem de cálcio. Uma outra fonte importante de vitamina D, né? Que o cálcio e a vitamina D estão juntos, é a exposição solar, né? E aqui no Brasil, apesar de ser um país ensolarado, tem muita gente com deficiência de vitamina D, porque fica muito, às vezes, em ambiente fechado, não se expõe à ultravioleta adequadamente. O sol é bom, então? Bom, para prevenir na quantidade certa, porque faz vitamina D na pele. Não, então, eu acho que a sua vitamina D, Carlos, o senhor que é um jornalista ocupado, fica no estúdio, eu que sou médico, talvez até esteja baixa. Eu vou até pedir para você aqui no fim do programa, se eu dosar a sua, para ver como que tá, porque a vitamina D baixa é uma coisa que predispõe a ossos mais fracos. Então, hoje, no Brasil, mesmo sendo um país com sol, a gente tem muita gente com deficiência de vitamina D, né, que é uma coisa que predispõe a osteoporose. Então, a osteoporose é um problema muito importante de saúde pública, porque a maioria dessas pessoas que têm essa doença podem ter fratura, né? E se você descobrir que tem, você tem tratamento, né? Esse tratamento, à base de remédios, à base de medicamentos, ele pode ser um tratamento tranquilo, a pessoa pode fazer, não tem efeito colateral? Como é que é esse tratamento? Então, Carlos, a osteoporose evoluiu muito nos últimos anos do tratamento, né? Então, tem tratamento que é comprimido,
que a pessoa toma um comprimido uma vez por semana. Tem até uma injeção que você pode tomar uma vez por ano, né? Para tratar a osteoporose, já foi lançada há pelo menos uns 10 anos. Então você pode tomar uma injeção, né? E só vai tomar outra no outro ano, né? E isso ajuda a melhorar o osso. Tem remédios para osteoporose que você toma uma injeção na pele a cada cada 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Então o tratamento ele está bastante diversificado e todos eles têm uma boa taxa de efetividade, ou seja, diminui a chance dessas mulheres que têm osteoporose terem fratura. Mas os homens também têm osteoporose, viu? É mais difícil, mas também tem. É mais difícil, mas o homem com 70 anos, ele também tem que fazer densitometria, né? Porque a partir dessa idade está indicado fazer exame. Então a densitometria é para, por exemplo, todas as mulheres acima de 65 anos, nossa telespectadora aí do outra idade, se você não fez esse exame, tenha certeza que você tem que fazer, porque isso é uma regra, né? Acima de 65 anos, todas as mulheres têm que fazer exame de osteoporose. Acima dos 65? Todas. Antes disso, quando tem fatores de risco. Então, se você tem uma mulher que fuma muito, magra, né, que é sedentária, que, né, tem algumas outras doenças que favorecem a perda do osso, então essas aí tem que fazer antes, né? Mas apenas pela idade, né? Porque fica fácil para a nossa telespectadora, nosso telespectador entender, mulheres acima de 75 anos e homens acima de 70 anos têm que fazer essa densitometria pelo menos uma vez para verificar se ela tem ou não essa doença, porque homens tem o acima tratamento. Homens? 70 anos. 70 anos. Pra você ter uma ideia, Carlos, é mais comum ter osteoporose no homem do que problema na próstata, mas ninguém lembra da osteoporose no homem. Eu tenho muito paciente meu que quebrou o fêmur, homem, né? Que tinha osteoporose e não sabia, né? Então, essa questão é de extrema importância para a saúde, porque você tem remédios que podem fortalecer o osso para que não tenha essa fratura, né? Então, exercitar bem é importante, porque a musculatura ajuda muito com o osso. Tanto é que se eu mandar você lá para o espaço, para a NASA, você vai ficar com osteoporose, porque quando não tem gravidade no espaço, né, a musculatura não é estimulada, os ossos também perdem. Caramba. Então, o próprio fato de você caminhar, ter atividade física, o osso ele vai respondendo a esses exercícios, vai fortalecendo. Né? Então, é muito importante ter essa noção desses fatores, embora, como eu havia dito, mesmo fazendo tudo isso, muita coisa da osteoporose é da própria hereditariedade. Né? A minha preocupação, quer dizer, se tiver hereditariedade, ou seja, casos na família, a prevenção tem que ser fundamental, né, doutor? Não pode bobear, né? Fundamental, não, fundamental. Medicina, como qualquer coisa, é que nem tem que ser personalizada, né? Quando você vai no alfaiate, você faz tudo sob medida. E na área da saúde também tem que ser assim. A gente tem que ver o problema do paciente, dar com carinho e ver se não, esse aqui tem que fazer essas coisas. Porque o nosso objetivo é manter a saúde dessa pessoa. Né? Com certeza. Doutor Fábio Freire, mais uma vez um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer imenso. Até a próxima, hein, doutor? Valeu, hein? Valeu a aula que o senhor deu aí para osteoporose. Isso. É isso aí, grande doutor Fábio Freire. A gente já volta.